enxergo muito bem lá pelas coisas. Isso, puxa o povo. Fala para os irmãos sentarem nessas primeiras cadeiras aqui, ó. Porque geralmente, quando é estudo, eu sou muito imprevisível, em termos de mostrar algumas coisas e tal. Pode ser? Vamos lá? Eu tenho 30 anos com uma pergunta que ainda não foi respondida. 30 anos, não, eu tenho uma pergunta que até hoje não foi respondida. Por que não? É que não, vergonha, mas todo culto, ele tem uma diferença de show. O show entra, ele lota no palanque para lá. Os cultos lota de lá para cá. Agora deu até a impressão que ficou mais lotado o negócio aí. Visão de ótica. Mais cheio. Muito bem. Olha, 3 minutos para as 8. 3 minutos de lambuja ainda. Maravilha. Agora, outra questão em pauta é se os irmãos estão me ouvindo bem se eu falar daqui, lá do Rio Grande do Norte. Eu vou me dirigir ao Alex. Está me ouvindo bem? Muito bom. Maravilha. A hora que eu pedi para o irmão falar amém, se soltar um aleluia, eu já percebi que o som não está legal. Né? Muito bem. Tome só assento, queridos. Antes de nós abrirmos a Bíblia, eu tenho 2 avisos rápidos aos irmãos. O primeiro aviso é um perdão que eu vou deixar aqui, porque eu ia falar hoje de um assunto muito forte, muito rico, eu considero ele muito rico, só que esse assunto eu fiquei assim de sobremodo muito maravilhado com a última terça-feira que nós tivemos aqui, no desenrolar do estudo, que foi uma aula entre essa harmonia do pastor com não é data show, como é que chama lá hoje? TV. Hã? A TV. Como é que chama? Projetando. Não, tem que falar mais alto agora. Projetando. É projetando, mas não é o nome que ele falou não, que comprou não. É monitor com tablet. Tablet, pronto. Essa tem estranho, eu não conseguia decifrar muito bem na tecnologia. O tablet. Então eu não consegui deixar concluído isso porque eu tenho um computador e nesse computador eu tenho muitos estudos que eu venho durante longos anos mastigando devagarzinho e esse computador deu um pane. E ele foi mandado formatar e eu não consegui pegar ele. Isso está me atrasando, cara. E aí eu fui me desdobrar em um outro assunto que eu vou deixar aqui com vocês, tá bom? E eu tenho certeza que será muito relevante. Outro aviso que eu vou deixar aqui, em fuçar umas pastas de estudos, agora de tarde em casa, eu encontrei algo ali. Eu achei interessante eu soltar isso aqui para alguns irmãos. Quem aqui tem algum parente em casa, próximo, que são daqueles católicos seguidores? Fanáticos, bem seguidores, me levanta a mão. Parentes. Simão, esqueci seu nome lá. Amauri, 2, quem mais? 3, quem mais? Só? Os 3? Católicos. Que mora aqui nas suas já proximidades. São os 3? Então tá. Agora, então eu vou melhorar um pouco a pergunta agora. Vizinhos, que são católicos. Levanta a mão. Agora só preciso de mais 2 só. Os 2 primeiros que levantou a mão, quem foi? Uma Fanny, uma Esther. É isso. Então tá, os 5 irmãos, fiquem de pé um pouquinho, por favor. Os 5 irmãos, a Esther, Fanny e os 3 primeiros. Levanta, fica de pé, fica bem rapidinho. Isso. Entrega isso aqui para eles. Isso aqui, ó, olha que riqueza, ó. Todas as verdades que vocês precisam saber sobre o catolicismo. Tudo e mais um pouco.
Inclusive, tem alguém que não é evangélico, está aqui no nosso meio, tem não? Inclusive, irmãos, até sobre a Dona Cida do Norte. Vocês vão ver a mentira, o engodo e a maracutaia que está por detrás disso aí, que é uma verdadeira política safada. Como surgiu, tudo. Isso aí fez parte de uma aula que nós ministramos por um tempo em São José dos Campos, de heresiologia. Eu tenho muita coisinha lá que, quando eu não estou usando, por que ficar comigo? Agora, leia, por que eu perguntei isso? Leia, e depois, estrategicamente, se brinda com a pessoa. Eu cheguei a ganhar algumas pessoas para Jesus usando esses estudos aí. Muito bem. O assunto de hoje que eu queria partilhar com todos vocês é um assunto de um tema que não é bem-vindo. Ele é um tema não muito agradável, não é um tema muito gostoso de ouvir. Se a gente fosse falar aqui de escatologia, é um assunto curioso. Se a gente fosse falar de um tema sobre adoração, avamento, é um tema interessante. Se a gente fosse falar de assunto a ver com família, é um tema propício. Cada tema tem um adjetivo que tem o seu sabor. Eu não consigo achar um sabor para esse tema que eu vou deixar aqui hoje. Todavia, eu vou pedir muita atenção de vocês, porque faltando poucos minutos para concluir, eu vou jogar uma bomba no meio desse auditório para mastigar junto com vocês pelo que é em conexão com o assunto. Eu queria falar um pouquinho hoje com vocês aqui sobre a morte. Olha que silêncio. Sangue de Jesus tem poder. E para esse tema nós vamos pegar 2 versículos da Bíblia. Abra uma Bíblia comigo, por favor. O primeiro texto está em Salmo 144. Salmo 144, depois nós vamos fazer uma segunda leitura no livro poético de Jó, capítulo 14. Ô Isabelle, pega um pouquinho de água lá, papai. Os irmãos encontraram, digam amém. Amém. Salmo 144, 4 diz assim: o homem é semelhante à vaidade. Olha aí que interessante, né? É uma versão diferente. Está igual do senhor. Tá igual? Também. Salomão escreveu 3 livros, no terceiro ele vai falar muito vaidade. Mas eu gosto mais dessa expressão que está ali na Bíblia do pastor, um sopro. Um negócio que, pronto. Só que não para aí. Os seus dias são como a sombra que se passa. Agradável esse versículo, né? O que vocês acham? Agora vamos para o segundo livro, Jó. 14. De 1 ao 2. Diz assim: o homem nascido da mulher é de muitos dias. Poucos dias.
Diz que o nosso tempo vai até setembro, que passa disso é hora extra. Mas glória a Deus pelas horas extras. O homem nascido de mulher é de poucos dias e farta de inquietação. Sai como uma flor e murcha. Foge também como a sombra e não permanece. Alguma tradução é diferente, né? Cheio de dificuldade, diz cheio de dificuldade, nasce como uma flor e murcha. Pois é. Como a sombra passageira, não permanece. Nasce e cresce como uma flor, mas logo murcha e morre. Ele some depressa, como a sombra de uma nuvem que passa no céu. Pois é. Interessante essas traduções, que é um pouco diferente, que tem tradução que é bem mais explícita no sentido da gente entender. Eu quero inicialmente começar aqui com uma pergunta, uma indagação, uma interrogativa um pouco interessante. E a minha pergunta ela tem que ser uma pergunta curiosa e você tentar inteligentemente me responder com o seu ponto de vista. Se alguém ali fora, quer seja na escola, no trabalho, onde você está de repente encontrasse com alguém lá fora e te fizesse essa pergunta assim, ó: irmão, oi, o que é a morte? O que você diria às pessoas em 5 segundos ou talvez menos que isso? Qual seria a sua resposta resumida e sintetizada para a pessoa? Consequência do pecado. Hã? Consequência do pecado. Isso, consequência de pecado. Alguém tem alguma versão diferente? Separação. Separação. É isso? Inicialmente nós temos que olhar para essa pergunta e analisar que quando a gente era pequenininho, e ao familiarizar com essa palavra, a gente tinha uma ideia um pouco esquisita da morte, sim ou não? A morte sendo aquele vulto com manto preto, uma caveira amedrontadora. Eu via muito no gibizinho, ficava com medo. Outros têm o conceito de ser uma sombra pela qual vem e ceifa a vida das pessoas, uma nuvem escura. Esquisito. Só que o mais interessante da gente dar asa à imaginação para esta pergunta é de analisar que muita gente tem um conceito que a morte é o fim de tudo. E aí bate o martelo no que diz respeito, morreu, acabou. Se a gente pegar essa palavra morte e levasse então para o dicionário e fôssemos diagnosticar pelo caminho da gramática, nós iríamos encontrar pelo menos 2 coisas como resposta da gramática sobre a morte. No seu aspecto de um substantivo feminino, 2 coisas de definir a morte. Primeiro, interrupção definitiva da vida de um organismo. 5 anos atrás, eu sofri um infarto no meu olho esquerdo, que era o olho principal. Então esse olho morreu. Eu deparei com uma palavra na medicina chamada isquemia, onde eu tinha o desejo, o sonho, a vontade de voltar a enxergar. Mas quando o sangue abraça o globo ocular, encosta na célula, que por sua vez não reagiu, então vem a palavra isquemia, a célula não reagindo, a medicina não tem mais o que fazer, e fui desenganado. Para a medicina eu não volto mais a enxergar como eu enxergava antes. A outra definição é uma definição que eu chamo de definição lógica, que chama fim da vida humana. Aí, baseando por esse princípio, as pessoas são tendenciadas a esse conceito de dizer que morreu, acabou. Morreu, ponto final. Seria isso uma verdade? Seria isso uma veracidade?
Bom, para descobrirmos isso, nós teríamos que olhar, não é para a opinião do A, para a opinião do B, o que pensa fulano ou cicrano, mas vamos olhar para a Bíblia. E o que é a Bíblia para nós com relação a esse assunto? Ela é indiscutivelmente o maior manual de comportamento humano do mundo. Acabou. E vamos ver o que ela nos dá como resposta. E eu vou pegar então como porta de entrada para a gente encontrar essa resposta, 2 textos. Um texto é a nossa chegada e o outro texto é a nossa saída do mundo. O texto da chegada está no livro de Gênesis. E o texto da saída é Eclesiastes. Eu vou até fazer questão de pegar um outro texto antes. Quer ver? Abra para mim, por gentileza, a primeira carta de Paulo a Coríntios, a igreja de Coríntios, por gentileza. Vem uma luz aqui, bem interessante, para tentar desenhar um caminho pela qual vai facilitar uma melhor compreensão de onde eu vou chegar. Visto que comunicação não é o que eu falo, é o que vocês entendem. Então eu vou viabilizar caminhos bem mais fáceis para a gente chegar a esse denominador. A primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 3, versículo 16. É muito conhecido, mas se alguém puder nos ajudar, ajuda aí, leia. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos templo. Verdade é que Deus não mora em templo feito por mão de homem. A arca desapareceu, fica a presença, e a presença não está no templo feito por mão de homens. Aquele templo que Davi sonhou em construir, ele dá a maior oferta, quem constrói foi seu filho, cujo templo mexido pelas eras de Zorobabel, a era de Herodes, o templo continuou e a arca sumiu, mas ficou a presença. E quando Jesus fala do templo derrubado e refeito em 3 dias, ele estava utilizando de uma linguagem e figura dele, 3 dias que ele morre e depois ressuscita. Agora, quem nós somos baseado nesse texto? Nós somos diferentes dos animais, que são dicotomia. Nós somos tricotomia. E o que é um ser tricotomia? Nós somos de corpo, alma e espírito. Pronto. Só esse ponto aqui é um assunto para outra terça-feira. A gente mastigar devagarzinho. Corpo, alma e espírito. Evidentemente que quando a gente fala do corpo, alma e espírito, eu quero ter o cuidado de passar algo para os irmãos que eu anotei. E eu sou cuidadoso no anotar, porque pelo caminho via psicologia, quando nós temos tendências demasiadamente de anotar, escrever, isso gera probabilidade de ficar mais gravado e com dificuldade de esquecer. Existem 4 designações da palavra alma na Bíblia. Então, se a gente não entender isso aqui, você vai no mínimo fazer uma salada quando deparar com alguns textos falando da mesma. Eu vou pedir que alguém abra a Bíblia para mim, por gentileza, Romanos 13:1. Algum outro irmão, por gentileza? Levíticos 17:11. O terceiro irmão ou irmã, Mateus 26:38. E o quarto, Mateus 10:28. Vou repetir. Um irmão, Romanos 13:1. Um outro, Levíticos 17:11. Um outro, Mateus 26:38. E um outro, Mateus 10:28. Então, se existem 4 designações da palavra alma, número 1, a Bíblia apresenta essa expressão alma como indivíduo. E esse campo do indivíduo fala de pessoas. Romanos 13:1, quem lê para mim? Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. A segunda designação da palavra alma é a alma como função biológica, ou seja, sangue. Levíticos capítulo 17, versículo 11. Porque a vida da carne está no sangue, e este sangue eu vou-los tenho dado para cumprir o ritual e expiação sobre o altar.
pelas vossas vidas, pois é o sangue que faz expiação pela vida. A terceira designação da palavra alma na Bíblia é alma como sentimento. Mateus 26:38, por gentileza. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E quem falou isso nunca pecou. Quarto, alma como parte mortal do homem. Mateus 10:28, por favor. Não tenha medo daquele que só pode matar o seu corpo, mas não pode tocar na alma de vocês. Antes, tenham aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Bom, analisando então que nós somos tricotomia, corpo, alma e espírito, a alma, o campo das emoções, o espírito é o que nós literalmente chamamos do ser eterno. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui para uma informação que ela é melindrosa, muito melindrosa. Quando você olha para mim, eu não sei, Isabel, corre ligeiramente naquela unção de papaléguas, pega 2 copinhos lá para mim, por favor. Isso, não são de papaléguas, prata já. Vou tentar explicar isso aqui de uma forma mais fácil, que vocês vão entender. Ninguém vai ficar com medo de morrer mais depois desse culto. Número 2, ninguém vai ficar com medo de velório. Eu conheço crente que tem medo de velório. Eu conheço crente que, se falar de morte, sangue de Noé para não gastar o de Jesus. 2 papinhos. Presta atenção aqui. Isso aqui é a vida. Isso aqui é o envolto. Quando você olha, você não está olhando separadamente o corpo, o alma, o espírito, como é que está? Você não fala assim. É o conjunto dos 3, é um campo uníssono. Mas o que vale ressaltar, que quando nós olhamos para a pessoa, é como se eu não estivesse vendo a pessoa. Eu estou vendo apenas a casca, o templo, o envolto, e você está dentro desse envolto, que é isso aqui, ó. Você está dentro. Então nós olhamos aqui fora. É partindo desse princípio aqui, que eles não andam separados enquanto a gente está de pé em cima de uma estrutura de 2 pernas caminhando na terra. Mas o diferencial vai ser quando você entra em um velório. Quando você chega no velório, nós temos que fazer uma outra observação. A gente chega no velório, primeiro, tristeza, pranto, muita lágrima, cabeça baixa, gente quase desmaiando, gente passando mal, enfim. E a gente chega ali na beira do caixão, tem gente que eu vi muitas pessoas falando com o morto. Diga-se de passagem, que eu não vou citar aqui muito nome em questão de ética, mas já teve casos de mães que não aceitou sepultar o filho, foi até no cemitério para desenterrar, porque o filho estava vivo dentro do caixão e não aceitar a morte. Eu comecei com esta pergunta: o que é a morte? Eu vou fazer uma síntese daqui para frente para a gente fazer uma conexão, como se fosse peças de um quebra-cabeça, e a gente montar aqui agora. Sabe o que é morte, na verdade? A morte é uma porta que se abre desta vida para nos conduzir à eternidade. Ela faz uma ligação desta vida à eternidade. Isso significa dizer que todo ser humano, eu disse todo, preto, branco, alto, baixo, homem, mulher, velha, criança, rico e pobre, governado como governador, bonito e feio, sem exceção de escapar nenhum, do mais novinho ao mais anciãozinho pela terra, todos vão encarar a eternidade. Depende aonde? Céu ou inferno. Passando pela morte, está destinado para ele à frente da eternidade. Morte eterna ou a vida eterna. Quando você chega num
velório, eu que, diga-se de passagem, que já ministrei muito em velórios, a gente não dá conta de perceber que o que está ali não é mais a pessoa, é apenas a casca. É o que foi dito aí, não sabeis vós que sois o templo, o local da moradia. E como local da moradia vai existir dois moradores querendo habitar nesse corpo, não se engane. O Espírito de Deus e o Espírito do diabo. Aqui surge um tema para a gente mastigar numa outra terça-feira devagar também. Quando o diabo apodera de uma pessoa, nós vamos ver 3 questões que devem ser pontuadas de forma diferente: possessão, opressão e depressão. E eu vejo muita gente fazer salada aqui. Cadê o Mateus? Ah, tá cuidando do fio. Hoje, ele cortando meu cabelo, a gente falou ligeiramente sobre esse assunto lá e com atenção. Agora, a gente não dá conta de observar que aqui naquele velório não é a pessoa, é apenas um envolto. Aí, para esse envolto, agora sim, eu vou puxar esses 2 textos: a nossa chegada e a nossa saída, para a gente emendar a peça para falar um pouco mais fundo sobre a morte. O texto que vai nos fazer da chegada está em Gênesis 3 e 7. Olha o que diz a Bíblia: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Isso aqui é a chegada. Com relação a esse assopro de Deus no homem, e o que significa isso aqui, ó, eu vou fazer uma revelação em uma outra terça-feira aqui com relação ao assunto que eu ia falar hoje. A saída do ser humano você vai encontrar em Eclesiastes 12:7. O pó volta à terra, de onde veio. Então observe como o homem foi feito o pó da terra. E o espírito volta a Deus que o deu. É aqui que eu tenho que acabar entendendo até um pouco alguns pastores que são radicalmente contra a questão de crematório. Eu falei a palavra certa? Cremação. Ou cremação, pronto. Cremação. Né? Cremação. Por quê? Porque biblicamente falando, o pó veio e o pó volta. Só que com base nesses 2 textos aqui, eu aprendo pelo menos 3 coisas. 3 coisas aqui. A primeira coisa que nós vamos aprender aqui é que em nossa existência aqui na Terra, existe do ponto de partida ao ponto de nossa chegada ou saída, existe um pequeno intervalozinho chamado vida, e ela passa depressa demais. Ela passa ligeiramente depressa demais, ela é transitória, rápida demais. É de tal forma, tão rápida, que quando ontem eu estava conversando com o pastor Isaías e a missionária Valéria, a gente estava assim dando mais imaginação, que agora, pouco tempo atrás, nós fomos para a Argentina, nós fomos para o Paraguai, Foz do Iguaçu, fizemos uma viagem abençoada. Quantos anos faz isso? Nem sei. Quase 30 anos, gente. 99. Foi 99. Eu jogava a Dilane, não tinha nem o Biel. Não, o Biel estava lá no calcanhar. Eu jogava a Dilane para cima e pegava ela aqui. Quantos anos isso? Pois é. E ela está com quantos anos hoje? 20. Hoje ela que joga para cima. Então a vida passa depressa. Depressa demais. De vez em quando eu levanto de manhã, olho no espelho, eu tenho que sair do espelho e falei, não, esse que pareceu que não é eu. Não pode ser. A segunda coisa que a gente aprende nesses 2 textos que ora fizemos aqui como leitura, aliás, a vida passa tão depressa, quer ver? Eu vou deixar um versículo aqui só para vocês entenderem como é que é a coisa, quer ver? Lê para mim aí alguém, Tiago. Abre aí, Tiago capítulo 4.
Você achou Tiago 4? Lê para mim o versículo 14. Lê alto. Quer ver? Olha como é que é gostoso demais esse versículo. Ó. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Não vamos saber não. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Interessante? É assim a vida. Ó. A segunda coisa que nós vamos aprender nesses dois textos, gente, é que aqui nesta terra, literalmente, nada trouxemos e nada levaremos. Todo mundo nasceu pelado. E se levar a roupa bonita do corpo, ela apodrece junto. Derrubamos o conceito mais medíocre, mais desqualificado, insignificante da soberba, da arrogância. Porque eu tenho. Tem o quê? Literalmente não temos nada. É o conceito de achar que de fato nós somos mordomos aqui na terra, enquanto aqui a gente vive, porque eu sou o cara que eu tenho um carro de 100 mil, 200 mil, tem, e quando morrer? Dono de uma conta bancária bem expressiva, e quando morrer? Dono de uma casa de 2, 3, 4, 5 milhões, e quando morrer? Leva o quê? Então nada trouxemos e nada levaremos. Foi isso que responde com muita precisão Jó. Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei para lá. Não existe, deixa eu passar uma coisa aqui para vocês, aqui do fundo do meu coração. Não existe nenhum único ser humano na terra que tenha motivo para se vangloriar em alguma coisa. Nenhum. A terceira questão em pauta que eu aprendo com relação a esses dois textos é que Deus, quando nos fez, isso aqui eu acho por demais maravilhoso. Quando Deus nos fez, Ele nos dotou de uma natureza, escuta isso aqui, abuso oráculo, chamado natureza de imortalidade. Imortalidade. O que é essa natureza de imortalidade? Deixa eu esticar isso aqui agora e deixar explícito no sentido de facilitar uma melhor compreensão. Dentro da asa imaginação, ainda que seja um pouco complicado e complexo, se Jesus não fosse arrebatar a igreja pelos anos que estão por se avizinhar pela frente, eu te ajudo a entender o que seria daqui para frente. 100 anos, nenhum de nós estaríamos aqui. Nenhum. Não tem um que vai estar aqui. Nenhuma criança vai estar aqui. Olha que silêncio. É bom o silêncio, eu gosto dele. Porque isso é o que faz você pensar. É a nossa geração. Serão nossos filhos. Serão os nossos netos. Só que Deus não nos fabricou para ficar com esse medo. E a gente vive como se nós nunca fôssemos. Está tudo certinho. Maravilha. Ninguém levanta de manhã preocupado. Será que eu consigo chegar até o final desse dia? Não. É claro que isso é uma grande bênção. Incontestavelmente. Imagina saber se dentro de poucos anos a gente não existindo mais, como seria tamanha preocupação da... Acho que a gente não seria tão mal, porque a gente seria, de repente, mais crente, né? Mas é por isso que quando nós estamos no velório, é por isso que quando nós estamos no culto fúnebre, a gente chora, a gente fica em pranto, a gente expõe as nossas reações de muita tristeza, lágrimas, e eu vou literalmente de responder aqui, porque a gente tem essas reações. É porque a morte, ela literalmente desenha diante de nosso olho uma palavra, e a gente não aceita essa palavra. Separação. Na exposição de um estudo assim, é muito melhor de forma didática, quando você repete com probabilidade que aquilo que eu repito fica mais memorizado. Vamos lá?
a morte desenha diante de nós uma palavra chamada o quê? Separação. Guarda isso. Separação. Só que literalmente nós precisamos tomar um certo cuidado e entender que não existe apenas um único tipo de morte. Opa, então pera um pouquinho. Quantos tipos de morte existem? O pastor respondeu esse dia atrás aqui. Hã? 3 tipos de morte. Quem se arrisca? Física, eterna e... Físico, espiritual e eterno. Morte física, morte espiritual e a morte eterna. Agora, presta atenção, irmãos. Nós estamos levantando o voo aqui. E eu vou parar no horário certinho. Olha só. Partindo desse princípio, nós temos que saber agora qual destas mortes aqui ela tem solução e não tem solução. Vou repetir. Só uma não tem solução. Amém? É bom lembrar que essa morte eterna é que a pessoa morre, mesmo que não vá para o céu, vai ficar morto. Olha aqui, os irmãos estão entendendo? Até aqui? Entenderam até aqui? Não. Morte física, repita comigo: morte física. Física. Morte física. Morte física. Morte espiritual. Morte espiritual. E morte eterna. Morte eterna. Eu vou ser um pouco mais explícito aqui agora. Eu falei que a morte desenha diante do nosso olho uma palavra chamada o quê? Separação. Então, deixa eu pegar a morte física primeiro. Depois nós trabalhamos resumidamente com as outras duas. Morte física. O que é a morte física, já que me falaram da separação? O que é a morte física? A morte física, ela é separação do espírito. Peguei um copinho com água, já que eu faço uma lambança aqui. E depois. Ó, eu vou mostrar como que as 3, ela tem uma conexão com a palavra separação. Ó, separação do espírito do corpo. Mas a pergunta é o seguinte: tem solução ou não tem? Agora deixa eu acelerar um pouquinho. Vamos pensar no que a Bíblia diz. Eu vou jogar para a Bíblia, eu vou tentar dar um enter e vamos ver o que a Bíblia me responde. Filho da viúva ressuscitou. Morte física. Aquela mulher sunamita de Sunem. Uau! Ela não pediu para ter um filho, o profeta Eliseu profetiza. Ela tem agora felicidade, festa em casa, o menino sai, tem dor de cabeça, volta com a mãe. Chegou com a mãe, o menino morreu. Ela põe o menino no quarto, fecha a porta. 50 quilômetros onde está o profeta depois desce, fecha a porta, deita em cima do menino, o menino ressuscita espirrando 7 vezes. Morte física. E de repente morreu um soldado. Joga na tumba! Caiu na tumba, bateu no ossinho que estava lá. O profeta não está bonito, ele tá, é caveira não é bonito. E bateu no osso do profeta Eliseu. E o homem ressuscitou. Era o quê? Morte física. Pois é. Você chega aqui no Novo Testamento agora, encostando no Novo Testamento, tem uma multidão. Aí tromba com aquele que é dono da vida. E ali vai acontecer um milagre relacionado ao filho de uma viúva. Morte física. Dentro do Novo Testamento, eu encontrei também a filha de Jairo. Jesus nem vai falar sobre morte. Ele usa a palavra sono, dormindo. E você sabia que para a cultura judaica, o sono é um 10º ponto da morte, no que diz respeito para eles, como se a gente tivesse morrido e ressuscitado todo dia. Por isso que quem tem 60 anos, você tem que ter 20 anos só dormindo.